O meu rifle atira cantando num compasso assustador. Dá gosto brigar comigo, porque eu sou bom cantador. Enquanto o meu rifle trabalha, a minha voz longe se espalha, zombando do próprio horror. Frase atribuída a Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. Cangaçologia. Olá, meus amigos, minhas amigas, confrades, confreiras, sejam todos bem-vindos ao canal Cangaçologia. E hoje vamos falar sobre um assunto polêmico que envolve o fim de Lampião, né? O fim de Lampião, Maria Bonita, 9 cangaceiros e um soldado da Força Policial Volante Alagoana chamado Adrião Pedro de Souza, que pereceram na manhã do dia 28 de julho de 1938 na Grota de Angico. E como todos sabem, o fim de Lampião é envolto de mistérios, polêmicas, né? de incansáveis debates. E alguns até sugerem que Lampião não teria perdido a vida em Angico naquela manhã de 28 de julho de 1938. Né? E eu quero comentar, quero debater com vocês aqui a respeito de um texto formidável, de uma pesquisa séria, compromissada com a história verdadeira a respeito dos fatos que envolveram os últimos dias de Lampião, que está contido no livro Lampião, Sua Morte Passada Limpo, que é esse livro aqui, para mim um dos maiores livros já escritos a respeito do fim de Lampião, de Maria Bonita, de seus companheiros, 9 companheiros, e do soldado Adrião Pedro de Souza, né? Então, esse livro ele foi feito através de incansáveis pesquisas pelo sertão nordestino, né? O livro é de autoria do nosso amigo José Sabino Bassetti, com o qual eu tive a oportunidade, a honra de conviver, de conversar com ele várias vezes sobre o tema, sobre o livro em questão, né? E foi escrito em parceria com o nosso amigo Carlos César Miranda de Megali. Um livro sensacional que aborda os últimos momentos, a última semana de vida do casal Lampião e Maria Bonita, né? E como todos sabem, sempre algumas versões, cria alguma versão, alguma situação, algum coloca Lampião como teria fugido, sobrevivido a Angico, né? Então eu quero falar a respeito desse texto, que ele está na página 155 do livro Lampião, Sua Morte Passada Limpo, que ele retrata bem os últimos momentos do Rei do Cangaço, né? E faz alguns questionamentos a respeito das polêmicas envolvendo a morte de Lampião, de Maria Bonita, seus companheiros e do soldado Adrião Pedro de Souza na Grota do Angico, né? Então, alguns questionamentos e algumas pessoas sugerem, já até escreveram livros falando que Lampião teria sobrevivido a Angico, que teria vivido em outros estados do país. Então, esse texto aqui, ele apresenta os fatos, as comprovações e faz os questionamentos necessários para comprovar que Lampião realmente terminou seus dias de vida em Angico no dia 28 de julho de 1938. E vamos à leitura do livro agora. E o texto começa assim: Lampião, o Imortal. Ao longo dos anos que sucederam a morte de Lampião, de vez em quando aparecem pessoas afirmando de maneira categórica que ele não pereceu em Angico e que viveu até uma velhice provecta, criando gado e gozando a vida em uma fazenda do interior de algum estado brasileiro. Afirmam até que o conheceram bem e conviveram com ele. Essas histórias, muitas vezes, encontram aliados naqueles que são incrédulos diante das versões oficiais e veem Lampião como ídolo imortal. Afirmam simplesmente que Lampião não morreu em Angico, mas nenhum deles jamais apresentou uma versão que pudesse ser levada a sério, de como ele foi catapultado para fora do inferno, que foi o matraquear das metralhadoras, naquele amanhecer de 28 de julho de 1938. Falar simplesmente que ele não morreu e criticar aqueles que arriscaram a vida no ataque é muito cômodo. O difícil é apresentar uma teoria, uma versão convincente de como tudo aconteceu e como ele teria sobrevivido. Fatos comprovados nunca foram apresentados. Alguns usam apenas a versão delirante que um sósia morreu em seu lugar. Esquecem ou desconhecem uma sequência de fatos que aconteceram antes, durante e depois da chacina. Vejamos esses fatos. E aqui ele começa a contestação, falando a respeito do episódio onde Lampião chega a Angico pela terceira vez. Essa era a terceira vez que Lampião visitava a Grota do Angico e que se mantinha acampado com sua gente naquele local, né? Então começa assim: Lampião atravessou o Rio São Francisco à frente do seu grupo, vindo de Alagoas, e arranchou na Grota do Angico, na margem sergipana.
Durante os dias que estiveram no coito, em torno de 6 a 8 dias, bem lembrado, 6 a 8 dias, Lampião sempre esteve à frente de todos e à vista de todos. Manuel Félix, seu coiteiro e amigo, contou que esteve com ele diversas vezes nesse período, inclusive no anoitecer do dia que antecedeu a sua morte. Seria uma testemunha importantíssima para comprovar que Lampião realmente estava em Angico no dia do acontecimento, inclusive na noite anterior do acontecimento. Vários cangaceiros que sobreviveram ouviram e conversaram com ele quando despertaram na madrugada do ataque. Momentos antes do tiroteio, ele pediu para o cangaceiro Amoroso ir buscar água para fazer o café. O tempo que levou da ordem dada a Amoroso até ele deslocar-se e abaixar para encher os cantis no poço que ficava entre 35 e 40 metros de onde estava Lampião foi muito reduzido, e foi nesse momento que iniciou o tiroteio. Lampião foi um dos primeiros, se não o primeiro, a cair baleado com um tiro no abdômen. Os soldados da coluna do aspirante Ferreira de Melo, no caso Francisco Ferreira de Melo, não encontraram resistência e avançaram, encontrando-o ainda agonizante, quando foi atingido na fronte direita por um tiro de fuzil disparado a queima-roupa pelo soldado José Panta de Godoy. Então Lampião levou um tiro na face direita, que é comprovado em várias fotos que aparece a cabeça de Lampião, que ele levou um tiro na face direita quando já estava no solo agonizando. Maria Bonita e outros que morreram perto do local onde ele estava tombaram quase que simultaneamente, devido à pouca distância dos tiros e à surpresa do ataque. Alguns cangaceiros que escaparam afirmaram que o viram caído. Então, várias testemunhas afirmaram que viram Lampião momentos antes do ataque e viram ele caindo baleado. O soldado Sebastião Vieira Sandes, o Santo, o reconheceu de imediato, pois havia sido seu coiteiro em anos anteriores. O soldado Sebastião Vieira Sandes, reconheceu automaticamente o corpo de Lampião por ter sido um dos coiteiros de Lampião em anos antes. Então conhecia bem Lampião, sabia que era ele que estava no chão. O seu fiel cachorro Guarani não abandonou o coito e avançou sobre o soldado Santo quando esse foi cortar-lhe a cabeça. Precisou ser morto pelo policial. Os cangaceiros que escaparam reuniram-se logo depois do tiroteio e ninguém o viu movimentando-se por entre as pedras e a vegetação tentando furar o cerco. Todos que escaparam contam que fugiram ao lado deste ou daquele companheiro, que ajudaram ou foram ajudados por alguém, mas ninguém jamais disse que esteve ao lado de Lampião durante a fuga. Vicente Rodrigues do Nascimento, um jovem de 16 anos na época, sobrinho de Pedro de Cândido, esteve algumas vezes no coito e chegou a conversar com Lampião. Contou que viu a cabeça na margem do rio quando a tropa embarcava para Piranhas, Alagoas. Posteriormente, viu o corpo na grota. Afirma que, sem sombra de dúvida, era mesmo Lampião. E, continuando, os militares nazarenos, inimigos ferrenhos de Lampião, que tanto criticaram a atuação do tenente João Bezerra no ataque, levantando inclusive a hipótese do envenenamento do cangaceiro, em momento algum aventaram a possibilidade dele ter escapado com vida. Reconheceram como autênticos o corpo e a cabeça que viram. Lampião jamais manteve contato com sua família, o que seria até normal durante os primeiros anos. Mas como tinha uma filha e irmãos, após algum tempo, após ter certeza que sua fuga não havia sido descoberta, certamente procuraria a família. A família de Lampião nunca considerou a hipótese dele ter sobrevivido e lutou durante anos para sepultar-lhe a cabeça, que estava em exibição há anos no Museu Nina Rodrigues, em Salvador, Bahia. Para fugir de Angico sem ser notado, Lampião precisaria ter arquitetado um plano mais que perfeito, que dependeria da ajuda de amigos poderosos, coiteiros, cangaceiros, a conivência de policiais e até dos peritos legistas que examinaram a cabeça que lhe foi apresentada. Um plano impossível de ser executado, devido à quantidade de variantes que deveriam ser levadas em consideração. Arranjar um sósia para tomar o seu lugar, convenhamos, não seria tão difícil. O difícil seria fazê-lo interpretar o papel de Lampião, imitando sua fala e seu jeito de proceder, além de ter um desempenho teatral que enganasse a todos no coito, inclusive Maria Bonita. Conseguindo tudo isso, viria a parte mais difícil do plano, pois teria que encontrar um idiota que concordasse em correr o risco de morrer em seu lugar. E como se daria essa passagem de posto entre o verdadeiro e o falso Lampião? Em que momento fariam a troca? No momento exato do tiroteio?
ninguém notaria que haviam 2 lampiões na cena do combate? O sósia seria morto com antecedência e colocado no coito? Essa teoria de sósia é tão sem pé e sem cabeça que, por mais que se tente encontrar alguma coisa lógica, não se consegue. A morte de Lampião foi um acontecimento grandioso e a imprensa nacional e parte da internacional lançaram seus holofotes sobre os acontecimentos de Angico. Vasculharam tudo que tivesse alguma relação com o caso. Nada passou-lhes desapercebido. Autoridades militares e civis ocuparam-se dos acontecimentos e durante um bom tempo não houve outro assunto no Nordeste, quiçá no Brasil. Milhares de pessoas acorreram para ver sua cabeça durante o trajeto da caravana com os despojos que saiu de Piranhas. Passou por diversas vilas e cidades até chegar a Maceió, em Alagoas. É verdade que a grande maioria somente o conhecia de nome e através de fotos, mas havia aqueles que o conheceram em vida e essas pessoas jamais colocaram em dúvida a sua identidade. Os coronéis Joaquim Rezende e José Abílio estavam entre as pessoas que o reconheceram. Legistas examinaram exaustivamente a sua cabeça em Maceió e posteriormente em Salvador, Bahia. O leucoma e a cegueira do olho direito foram comprovados, assim como detalhes do corpo insepulto na caatinga. Um profissional sério, competente e inteligente como o Dr. Estácio de Lima ficaria com a cabeça em exposição no Museu Nina Rodrigues durante mais de 30 anos, enfrentando uma exaustiva batalha contra os parentes de Lampião, se passasse pela sua cabeça a menor sombra de dúvida sobre a sua autenticidade? Nos anos de 1960, apareceu um senhor em Fortaleza chamado Antônio Ferreira, afirmando que Lampião era um fazendeiro no interior da Paraíba. Diz que Lampião estava mais vivo do que nunca, negociando gado em Campina Grande e vivendo como um nababo. E chegou a desafiar qualquer doutor a provar o contrário. Dizia ainda que Maria Bonita não passava de um mito, porquanto ela nunca existiu, a não ser na imaginação de trovadores e romancistas de feiras. Ainda vivo na ocasião, o ex-aspirante Francisco Ferreira de Melo declarou o seguinte sobre o assunto ao jornal Gazeta de Alagoas: só mesmo um psicopata poderia fazer tão imbecil afirmativa, sem pé e sem cabeça, de certo procurando o meio de levar o nome às páginas dos jornais. Se Lampião não morreu, como é que membros da sua família vêm lutando para sepultar a cabeça dele e de Maria Bonita? Se Lampião não morreu, como é que os próprios sequazes seus, que lado a lado viviam com ele, constantemente se referem ao seu desaparecimento, muito embora nem sempre historiando a verdade verdadeira dos fatos? Existiria prova mais fiel do que a existência da sua cabeça já mumificada no Museu Estácio de Lima, na Bahia? Não consigo entender como é que uma pessoa afirma que não existiam mulheres no bando de Lampião. Eu mesmo fiquei com algumas fotografias pertencentes ao desgraçado cangaceiro e retiradas de uma lata que se achava em seu poder, onde constatava a existência das mulheres. Na década de 1990, apareceu mais uns destes descobridores de Lampião, alegando que um fazendeiro de 96 anos, que havia morrido em 1993, na cidade de Buriti, em Minas Gerais, era o rei do cangaço. Dessa vez, havia uma surpresa maior ainda reservada, pois o fotógrafo mineiro José Geraldo Aguiar afirmou que a primeira esposa do suposto Lampião que havia morrido antes dele era Maria Bonita. Afirmava assim que não apenas Lampião, mas o casal havia sobrevivido ao ataque da volante alagoana. Durante 4 anos, o senhor José Geraldo coletou dados sobre o fazendeiro Antônio Maria da Conceição, conseguindo ele, além da confissão do suposto Lampião, encontrar diversos fatos que indicavam ser verdadeira a sua história. Conseguiu da família a procuração que incluía propriedade sobre a história do fazendeiro e até autorização para exumações. Pediu à justiça autorização para exumar o corpo do fazendeiro para que testes de DNA confirmassem a autenticidade da sua descoberta. O pedido foi negado 2 vezes, pois o juiz enxergou falhas jurídicas, falta de fundamentação legal, além de não encontrar consistência nas provas apresentadas para atender à solicitação. Vislumbrando ter em mãos um diamante precioso, o senhor José Geraldo tratou de garantir para ele a propriedade da história. Levantou toda a documentação, entrevistou pessoas que, como ele, conheceram o fazendeiro, mas esqueceu do mais importante: de como Lampião havia conseguido sobreviver ao ataque e escapado ao cerco da polícia alagoana. A essa pergunta, os senhores José Geraldo de Aguiar e Antônio Maria da Conceição não conseguiram responder de maneira que convencesse a todos. Em 2009, o senhor José Geraldo de Aguiar lançou o livro Lampião, o Invencível,
onde narra como descobriu seu lampião e como realizou suas pesquisas. No meio de muita inutilidade, o livro chega ao seu ápice na página 131, quando é narrada a fuga de Lampião e Maria Bonita do Coito de Angico, no momento em que se iniciou o ataque das forças volantes. Segundo o autor, o tenente João Bezerra também teria participado da farsa, auxiliando na fuga do casal. Vejamos o texto. Bezerra, conduzido pelo traidor Pedro de Cândido a Angico, porque não poderia chegar lá sem ninguém, do contrário denunciaria sua ligação com Lampião. Por sua vez, se encarregou de subornar os colegas e ainda arranjar o dublê de Lampião, um ladrão de cavalos preso em Alagoas, adequado ao papel pela cegueira do olho direito. E aí, 11 pessoas morreram no lugar daquelas figuras. Lampião, Maria Bonita, representada por um jovem, um homem, portanto, cujas feições lembravam as de quem ia tomar o lugar, e outros 9 cangaceiros temporários. Alegar que Lampião e Maria Bonita foram substituídos por dublês e que um homem morreu no lugar da rainha do cangaço é querer subestimar a inteligência alheia. Será que Lampião conseguiria enganar todos ao mesmo tempo? Será que conseguiria a conivência de pessoas de classes sociais e matizes tão diferentes, muitos não se conhecendo entre si, para sustentar com ele uma fraude dessa magnitude? Certamente que não. Acreditar que Lampião conseguiu sair de Angico vivo e sem ser visto por ninguém, acreditar que todos que o conheceram pessoalmente não desconfiaram ao ver a cabeça de um impostor, acreditar que todos os legistas e cientistas, principalmente o Dr. Estácio de Lima, foram enganados, é o mesmo que um adulto normal dizer que acredita em Papai Noel, duendes, potes de ouro no final do arco-íris e tantas outras histórias infantis. As histórias sobre a sua sobrevivência continuarão a aparecer sempre, pois é ele um mito que continua vivo na memória de diversas gerações de sertanejos. Sobre isso, escreveu a pesquisadora Aglaé Lima de Oliveira. A memória do capitão Virgolino Ferreira, Lampião, continuará viva no pensamento das gerações. Jamais pertencerá ao passado, é relegado ao esquecimento. Sua vida estranha, coragem incomum, domínio de bravura em transes difíceis e desesperados, riquezas de material que forneceu ao folclore bélico ou heróico, compondo suas áreas e seus desafios aos paisanos e à polícia, não serão esquecidos. Falar em Alto Sertão é evocar o seu nome. É impor vivas lembranças das aventuras lampiônicas na paisagem rústica sertaneja. As crianças do sertão conhecerão tão bem a sua história e suas visitas às cidades e povoados como os seus antepassados. Os fatos reais ocorridos com Lampião e seus cangaceiros passam, com o fluir dos anos, de geração a geração. Recordar terras longínquas sertanejas é associar imediatamente as proezas e o passado do capitão Virgolino Ferreira, que caracterizou uma época guerreira, curiosa, pelo vasto documentário registrado nos sertões escaldantes, por onde passava com sua cabroeira errante, praticando desatinos selvagens. O jornalista Melquides da Rocha, que fez a cobertura jornalística da morte de Lampião, escreveu o seguinte em seu livro: a maneira por que foi recebido a morte de Virgolino Ferreira deu-me prova robusta do que venho de afirmar, pois em contraste com a satisfação de uns, era visível o pesar de outros por ocasião do grande acontecimento da Grota de Angico. O ator José Dumont, que representou o papel do tenente José Rufino no seriado Lampião e Maria Bonita, contou certa vez em uma entrevista que quando estavam no set de filmagens, ao ver o ator Nelson Xavier caracterizado de Lampião, uma figurante já bastante idosa conversou com ele e, como se estivesse se dirigindo ao próprio capitão, pediu-lhe ajuda para resolver uma questão que estava tendo com o vizinho onde morava. Apesar de ter sido odiado por muitos, também foi admirado por tantos outros, e sua vida de bandoleiro continuará a causar os mais diversos sentimentos. Então, meus amigos, espero que esse texto tenha esclarecido e tirado algumas dúvidas de muitos de vocês que ainda acreditam que Lampião escapou com vida de Angico, né? São muitas informações, são muitos detalhes, são muitas interrogações, e eu acho que é um texto bem esclarecedor que define bem como foi os últimos dias e o fim da vida de Virgolino Ferreira, o vulgo Lampião. E não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e principalmente de se inscrever aqui no nosso canal para ficar a par de todas as histórias de Lampião e do Cangaço que aqui serão contadas no canal Cangaçologia.
Cangaçologia, imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.